Esse mês, o nosso Brain Talks está completando 1 ano. Dá para acreditar? Foi um ano de muito conhecimento compartilhado, muitas curiosidades e conteúdos super importantes. E para comemorar, separamos os melhores momentos desses 365 dias de Brain Talks. Vamos nessa? Eu acho que é importante a gente pensar para além do brand, né? Para além de pensar o que é que eu vou colocar na minha rede social ou quais são as cores que eu vou usar. Pensar bastante sobre o posicionamento da empresa, sabe? Eu acho que uma das grandes preocupações das universidades, né, é primeiramente em ter um público tão plural, porque querendo ou não, você enquanto universidade você não tem um nicho totalmente fechado. Você não está trabalhando com, sei lá, mulheres de 20 a 25 anos que gostam disso, daquilo, daquilo. Você está trabalhando com uma infinidade de perfis, uma infinidade de pessoas diferentes, e é muito difícil que você consiga, dentro do seu posicionamento, né, dentro da forma com que você se comunica, tanto nos canais, né, abertos de digitais, né, de redes sociais, sites, etc., quanto nos canais, né, mais fechados de e-mail, de WhatsApp, enfim, conseguir se comunicar para abranger todas essas pessoas. O que é a questão do branding? Qual que é o papel disso? A criação em todo mundo, né? Que a gente deve fazer. E o que me ajudou bastante, né, principalmente ali, como eu sou o dinossauro lá em 2007, quando nosso trabalho em criação, cara, era fazer uma frase para colocar no outdoor, com um texto foda para colocar no anúncio de jornal. E, cara, nisso você tem que resumir o que é a instituição, o que você fala lá, não sei o quê. E a gente entra muito nisso também na criação hoje em dia, quando a gente começa a pensar, cara, o que eu tenho que fazer é resolver ali, colocar uma frase super legal e tal. Se a gente entrar numa frase, numa imagem, numa arte, pela arte, para resolver o problema do anúncio em si, a gente vai entrar numa roda sem fim, porque todo mundo tem palpite, todo mundo tem opinião, todo mundo gosta de uma frase, gosta de um estilo. Mas quando eu comecei a olhar a criação, o branding, isso tudo, do ponto de vista do design, porque o design não é fazer arte, não é design, a função do design é uma só, é resolver um problema, ponto, né? Então, a partir do momento que eu comecei a pensar, tá bom, gente, qual é o problema de comunicação que nós vamos resolver nesse emprego? E aí, é o que o Einstein, se não me engano, o Einstein tem uma frase bem legal, que é, cara, se eu tiver um problema... Eu só quero tentar trazer um pouco no teu início, Fernanda, que é o seguinte. Primeiro ponto, né? E aí voltando um pouco para a educação, em questão de comportamental e principalmente ano eleitoral. Tá? Eu acho que isso e financiamento estudantil que você falou. Tá? Uhum. Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que entender que o Brasil tem uma taxa de cobertura muito baixa. O que é taxa de cobertura, tá, gente? Pessoas com entre 18 e 24 anos que estão no ensino superior ou completaram o ensino superior. Tá? Pra vocês terem uma ideia, o Brasil conseguiu chegar agora, eu posso estar enganado o dado, mas entre 16% e 17%. Tá? Essa é a nossa taxa de cobertura. Tá? Essa taxa de cobertura, antes da abertura de mercado, era 2%. Tá? Só que aqui do lado é ótimo, eu estou longe de vocês, mas aí do lado do Brasil, o Paraguai é 39%. Né? A Colômbia é 42%, a Argentina é 55%. Tá? O melhor do mundo é a Coreia, que é 92%. Ou seja, mas você imagina que no Paraguai, 39% dos estudantes, das pessoas entre 18 e 24 anos estão no ensino superior ou completado. Enquanto no Brasil nós estamos chegando em 16%. Tá? E isso não vai melhorar se não tiver financiamento estudantil. Qualquer país do mundo tem financiamento estudantil. Né? Uma das coisas é a questão dos ciclos, que o Tolo falou assim, de início, de cara, que é uma condição para o modo de produção em que a gente vive atualmente. Então, o capitalismo, ele vive de crises. Né? O Gabriel trouxe uma fala, se eu não me engano, foi o Bruno, sobre a necessidade dessas crises, mas é um dos fundamentos do capitalismo, da existência do capitalismo, porque de uma crise surgem tantas outras possibilidades
e estão dentro dessa imprevisibilidade da economia, porque a gente tem um elemento no centro da economia que não tem condições de ser medido, que é o ser humano. A gente movimenta essa economia. Né? Ao mesmo tempo também que a gente não pode deixar de falar da importância dos testes. Né? Quando o Gabriel trouxe a questão de quanto tempo para poder fazer esse experimento, né? E o Antônio falou muito bem sobre não tem condições, né, de que isso pode realmente acontecer em 6 meses ou pode acontecer em 1 ano, e de fato isso não ter o retorno esperado, a gente não pode deixar de falar da importância desses testes no marketing, né? A gente trabalha com testes no marketing, a gente trabalha porque a mudança do comportamento do consumidor, né, que a gente também considera como persona, que a gente também chama de leads para o marketing, isso é brilhante. E é importante que a gente tenha conversas desse tipo, porque esse brainstorming, né, isso traz ideias novas de como a gente pode trabalhar possibilidades para atrair o cliente. Então, os próprios dados, eles mostram isso, na questão principalmente do poder econômico da nossa comunidade. Porque só no Brasil, em 2020, a comunidade movimentou dos 450 milhões de reais, e aí quando a gente vai para a parte mundial, na área de tecnologia, segundo a Altnow, foram 6,9 bilhões que nossa comunidade pagou, né, tipo, movimentou, e 16 bilhões no ramo da moda e vestuários, etc. Sem falar também, pelo censo do IBGE, as famílias LGBTs, elas ganham 65% a mais que famílias héteras. Então, tipo, tudo isso contribui para que as marcas comecem a ficar de olho nesse público. E aí, como o Jorge citou no início, a campanha do Boticário, a gente pode pegar por 2 vieses. Um, que é o do público, e a gente percebe o quanto ainda o afeto LGBTQIAP+, é demonizado. Eu digo isso não só lá em 2015, mas atualmente. Eu gosto muito de usar o case da Disney, porque as pessoas quase sempre utilizam o argumento de que as crianças isso, as crianças aquilo. E aí, recentemente, nós tivemos o filme do Lightyear, que mostrou um beijo de um casal lésbico. E aí isso gerou grande comoção, grande boicote, sendo que no live action de A Bela e a Fera, nós tivemos o personagem LeFou, que ele também tem uma cenazinha no final com outro cara. Só que o LeFou, ele como é que eu posso dizer? Ele tem uma pegada mais cômica. Então, quando a gente tem o LGBT mostrado pela pegada cômica, é ok mostrar, mas quando a gente tem as famílias LGBT, nós temos o afeto LGBT, isso aí é super coisa do demônio. Outra coisa que demonizam bastante é justamente o beijo LGBT no Lightyear. E aí colocam assim, porque filme de criança não deveriam nem ter um beijo, sendo que nós temos 84 anos que existem filmes de princesas e isso nunca entrou em pauta. Entende? Então a gente percebe pelo lado do público e também a gente precisa entender a diferença da marca entre mostrar LGBT e se posicionar como uma marca. Uma grande amiga minha, ela é lésbica, e conversando com ela também é publicitária, e ela levanta uma causa da publicidade, de colocar a lésbica, né, as mulheres, o casal lésbico, mais nas publicidades. Ela fala ainda que, hoje em dia, até mesmo dentro do meio da comunidade LGBTQIA+, é mais, vamos dizer assim, normal você apresentar para a sociedade um casal de homens do que da lésbica, que a própria lésbica, ela também sofre preconceito, às vezes, dentro da própria comunidade também, né? Fora que não é tão exposto, você não vê hoje as publicidades colocando casais de mulheres, na maioria das vezes, você vê mais homens. Então, a minha pergunta para vocês também sentem isso, ou é só uma particularidade dela, uma percepção dela? Eu creio que isso ocorra porque essa parte, no caso de casal lésbico na mídia, eu acho que talvez pode ir para um viés que talvez o pessoal não queira transmitir a mensagem, né? Porque... Eu acho que o
que você abordou no início, Gabi, e agora a fala do Jorge, tem uma convergência. Você falou assim, nos Estados Unidos funciona e no Brasil a gente tem alguns receios, né? A gente não tem... brasileiro, né? A gente não tem uma totalidade na confiança em si. E aí é confiança na marca, né? Nas marcas nas quais a gente consome. E você falou que você vai pesquisando, já tem 2 meses que você está pesquisando, esperando aí o dia para saber se vale a pena ou não vale, né? Eu acho que esse é um método. Nos Estados Unidos, qual é a lógica? O cara vai lá, abre a porta da loja, né? Seja ela física ou virtual, e ele vai queimar o estoque. Quando a gente começa a ler matéria no Brasil, as lojas estão preparando seus estoques para Black Friday, né? Que aí deve ter uma lógica até de trade marketing, né? De conversar com o fabricante, ver se ele consegue trazer uma condição diferenciada para ele conseguir ofertar, para o varejista conseguir ofertar uma condição melhor, né? Naquele produto. Então, eu acho que tem uma lógica de gerir a Black Friday de maneira diferente, né? Por outro lado, na fala do Jorge, ele já faz, se quebrar uma coisa aqui, tem que esperar até novembro para comprar, porque certamente ele já teve experiências que ele conseguiu, de fato, produtos mais baratos, né? E também a maturidade do mercado. Então, nos Estados Unidos, por isso, tem uma cultura já, inclusive uma cultura mais consumista do que a nossa, não que a nossa não seja, né? Mas uma cultura mais consumista que a nossa, já existe uma lógica de acúmulo, né? De comprar na oportunidade. Eu acho que começou a ser exigido isso, né? Feito o Javá falou, começou a ser, acho que a sociedade, né? Ela começou meio que a exigir ser representada, né? E aí vai de todo racial, enfim. Então, acaba que algumas empresas, não é a maioria ainda, mas algumas empresas, elas começam já a direcionar esse caminho. Sim. Assim, de ser mais representativo, mais inclusivo, enfim. E as campanhas, elas representarem mais isso, né? Mas, assim, tem coisas bizarras ainda que acontecem que a gente fica tipo, como assim, gente? Acho que teve um caso agora há pouco eu não lembro quem foi não lembro qual foi a empresa, mas ele colocou uma influencer para representar o negro, sendo que ela é branca, e eu fiquei, what? Como assim, gente? E você, eu não lembro desse caso, acho que foi uma marca de sapato, não foi? Isso, exatamente. Teve alguma coisa de africana, alguma coisa assim, que botaram... Isso, aí colocaram ela com uma roupa assim, né, com tecido, né, e tal, que é característico e tal, mas assim, gente, ela é branca, e não é só uma questão de tipo, ser branca, porque uma das coisas que eu até comentei quando eu fui convidada, eu disse, mas gente, vê só, tem gente que diz que eu não sou negra, que eu sou parda e tal, porque mas, tipo assim, porque tipo, eu tô uma pele mais parda, mais clara, mas na verdade, tipo, eu sou negra, entendeu? Porque primeiro, na minha concepção, me corrijam se eu estiver errada, porque eu nem tenho muito conhecimento em relação a isso, mas assim, não consigo visualizar o pardo, sabe? Eu consigo visualizar o negro e o branco, e, enfim, o caucasiano, né, e tal. Eu não consigo visualizar o pardo nessa equação, entendeu? Para mim, ele é negro. Se ele é pardo, ele é negro. Principalmente se ele tiver não só a cor da pele influenciando, mas, por exemplo, gente, meu nariz, sabe? Ele é negro, eu tenho lábios grossos, enfim, eu sou negra, entendeu? Então, às vezes, quando você fala, as pessoas dizem, não, mas você não é. Eu não sou, eu sou sim. Então, no caso dessa influência, ela não era mesmo, tá? Ela não tinha nenhuma outra característica que identificasse e tal. E isso aconteceu agora, tipo, não faz nem 6 meses, acho que foi uns 2 meses, um mês. São 2 meses, Rai. E isso aconteceu agora. Rai, eu não sei se está na pauta, mas eu acho que, às vezes, essa motivação que as marcas têm para fazer isso é para gerar um movimento contrário, mas que chame a atenção. Talvez mesmo que ruim, mas que chame a atenção, porque fica parecendo que foi isso, né? Exatamente, porque é tão bizarro, né? Tão absurdo. Essa questão que a Priscila trouxe é um tanto quanto pertinente, porque realmente, às vezes, campanhas de marketing são realizadas para chocar, né?
eu acho que tem que existir apenas um certo cuidado com aquilo que você está trazendo como temática de choque, né? Na verdade, esse grupo que fez essa campanha de calçados com a temática africana e traz uma modelo branca, é o mesmo grupo que já tinha feito anteriormente, acho que há 1 ano ou 2 anos atrás, a mesma campanha com um modelo negro quebrando a vidraça de uma loja no shopping, trazendo a questão de ser que você não precisava invadir a loja, que você podia entrar e conseguir comprar porque o preço estava bom, né? Eu acho que não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui, teve um outro evento que eu falei, até que ponto a gente precisa de informação e até que ponto a gente precisa ter caráter, né? Porque eu acho que tem coisas que extrapolam a noção do que é você ter caráter, né? Do que as marcas realmente elas querem passar enquanto propósito, enquanto missão, enquanto valor. E eu vou para além dessa necessidade de nós, enquanto pessoas negras, queremos representatividade, mas existe um consenso mundial, né, de uma exigência, inclusive, da ONU, desse tipo de processo, né? As empresas elas têm adotado estratégias ESG, ou seja, de inclusão social, inclusão racial, de práticas sociais que apoiem, né, movimentos sociais grandiosos e também questões ambientais. Então, as empresas elas estão sendo obrigadas a adotar também por conta dessas exigências que a ONU tem feito, principalmente com a questão ambiental. Vocês sabem da compra de carbono, né? Vocês sabem dessas exigências, e é uma preocupação realmente, né? A Bosch tem feito isso, a Coca-Cola tem feito isso, que são empresas bastante grandes. Isso é uma preocupação, acho que da maioria das empresas que começam um processo de crescimento acelerado, mas isso estourou lá pelos anos de 2010, mais ou menos, a partir do Vale do Silício, com o crescimento das startups, os caras com crescimento exponencial, então fica o time vendendo, aí depois joga lá os processos de SaaS, né, por assinatura, vende, mas o cliente não fica, então fica aquele gap das empresas pararem em pé com receita, fica uma base de cliente muito grande, receita baixa. Então, no final, surgiu um setor ou uma metodologia, uma abordagem de alguém que enxerga essas 3 áreas, porque o marketing fica sendo resumido aqui, né, com a função de gerar lead e nutrir esse lead para depois entregar isso para o time de vendas. O time de vendas, os KPIs dele é vender, e muitas das vezes não está muito preocupado com que tipo de venda que está sendo feita, né? Aí a gente vai poder discutir essas estratégias. Aí cai para parte da retenção, aí cai a bomba ali de relacionamento com o cliente, o cara tem que segurar algo que foi mal vendido, ou que não estava preparado, ou que não usa. Então, criaram essa metodologia, assim, esse setor é que ele meio que transpassa entre essas 3 áreas, com foco em garantir uma receita para a empresa com uma visão estratégica. Então, isso que é o RevOps, né? Vem de Revenue Operation, com foco nessa questão de... Para a gente, a forma de funcionamento ela é muito parecida com o SaaS. A gente, inclusive, em alguns lugares, a gente se vende como a Netflix para o estudo de concurso, porque a gente tem uma assinatura e o cara entra, paga aquele valor por mês e estuda quantos concursos ele quiser. Então, e o nosso controle é mau, a quantidade de usuários ativos no mês. Porque não adianta eu ter 1 milhão de alunos pagando e ter só 500 mil usando, porque eu vou ter 500 mil de evasão no mês seguinte. Então, isso aí é um controle que a gente tem que ter, e aí é aquilo que você falou, tem que ter feature. Eu tenho que facilitar a vida do aluno, como que ele acompanha o estudo dele, como que ele acompanha a evolução dele, como que eu dou mais ferramenta de acesso para ele. Teve novidade nova de aplicativo sendo lançada, eu tenho que bombardear o cara com essa comunicação para poder falar assim, cara, tá vendo? Ó, vocês falaram para a gente que vocês estavam com dificuldade de ler os e-books porque querem escutar, então toma aqui audiobook. Vocês estavam... E isso começou a ser uma coisa, talvez por ser startup, isso aqui já veio na veia. Só que eu tenho uma comparação. Eu não acredito que a comparação na visão da empresa é igual um SaaS, mas na visão do usuário, ela está muito mais parecida com um seguro.
Porque, ao contrário do SaaS da Netflix, que você consome e você tem o benefício do entretenimento ali na hora, quando você compra um estudo, você está apostando num benefício futuro. Então, você tem que conseguir dar a visão desse benefício futuro para a pessoa, não só do benefício imediato. Óbvio, quando eu estou entregando para você aqui, olha, esse material te ajuda a estudar mais fácil e conquistar mais coisas, se eu fizer só isso, eu não estou pegando uma parte que é aquela vontade do porquê que ele está fazendo aquele curso, que é um emprego melhor, que é um salário maior. Então, você tem que estar constantemente bombardeando ele, e a gente faz isso assim, olha, saiu um concurso novo, olha a quantidade de aprovados nossos que saíram desse concurso. Então, você tem duas coisas que a gente fica batalhando. E isso, para mim, é uma característica que é muito fraca na maioria das instituições, que é mostrar o benefício daquele curso para quem já completou o curso. Isso é muito fraco nisso, na maioria das instituições. Não estou dizendo que não tem instituições que não façam isso, mas isso tem que ser uma coisa que tem que ser martelada constantemente na cabeça da pessoa. Tanto quanto você facilita para ele consumir o produto, ou seja, se tem feature na sua faculdade, mostra essas features para o cara, que é muito comum uma faculdade lá no acadêmico. Cara, eu vou comprar o melhor sistema de biblioteca digital do mundo. Não conversa com ninguém do marketing para fazer um plano de comunicação, não conversa com ninguém do pós-venda para explicar o que o cara tem que não vai ter em outra instituição. E aí, beleza, o cara compra aquilo, quando você vai ver a quantidade de usuário ativo naquela feature, quase ninguém. Isso é comum demais nas instituições. Eu vi isso tanto como marketing quanto relacionamento com o cliente, da gente não utilizar esses benefícios. Então, sim, Gustavo, eu concordo com você que é totalmente ligado a SaaS, principalmente do lado da empresa, mas como marketing, eu acho que a gente tinha que ter essa pegada de seguro, sabe? De conseguir mostrar para o cara o porquê que no futuro aquilo vai ser bom. A gente não tem um problema de não ter mulheres em cargos de liderança só em determinadas instituições, mas é um problema que a gente tem no país inteiro, né? Normalmente, existem até alguns estudos estatísticos sobre o quanto os cargos de liderança ocupados por homens são muito superiores do que a quantidade de cargos por mulheres, né? Serem exercidos em diversas profissões. E, ao longo dos anos, isso está sendo diluído, porque antigamente ainda tinha uma coisa assim, de esses cursos universitários são masculinos e são femininos. Então, esse mercado de trabalho é um mercado de trabalho muito voltado para homens. Eu me formei em economia e, quando eu comecei a fazer faculdade, eu era uma das 3 mulheres da minha turma. Só tínhamos homens lá, né? No escritório que eu trabalhava, antes daqui, eu era uma das poucas mulheres, mas eu tinha um cargo de liderança lá. Mas eu sabia que isso não era uma prática, porque o nosso problema no país é o que você falou, não é uma coisa que você resolve daqui para frente e superficialmente, né? É uma coisa que deve ser resolvida de forma estrutural. E enquanto a gente não traz isso no dia a dia, não adianta falar só no Dia da Mulher ou só no Dia da Consciência Negra, mas as atitudes devem ser reproduzidas diariamente em todos os âmbitos da nossa vida. E uma das maiores instituições do Brasil, não vou falar o nome, mas até hoje, se eu tive 5 professoras mulheres, foram muitas. A maioria foram professores homens. E estava percebendo hoje que não tive nenhum professor, nem professora negra. E, querendo ou não, a gente acaba entrando nessa questão racial, porque a gente está no Brasil e não tem como não entrar nisso. Se a gente olhar para o cargo de liderança, a gente vê poucas mulheres em geral, mas menos ainda mulheres negras, porque as mulheres negras, é muito raro você ver uma mulher negra em uma posição elevada de liderança. E não é por falta de capacidade, sabe? Acho que hoje em dia a gente vê muitas ações, a gente vê muitas empresas fazendo ações. Por exemplo, essa instituição de ensino, onde eu estudo, ela é referência no Brasil e faz ação no Dia das Mulheres, faz ação em novembro, no Dia da Consciência Negra, mas quando você olha dentro da instituição, você não vê professores negros, você não vê professoras mulheres. Então, a gente acaba percebendo que muitas das vezes é muito marketing, ou a gente quer ensinar as pessoas de fora,
mas e dentro da nossa empresa? E dentro da tua empresa, sabe? Então, foi uma observação que eu percebi isso hoje. Eu falei, caraca, quase 2 anos, né, estudando, quer dizer, quase 1 ano, tá? Quase 1 ano estudando nessa instituição, e eu não tive 5 professoras mulheres, eu não tive um professor negro. Inclusive, eu vou fazer meu TCC sobre isso, e quem vai me orientar vai ser uma professora branca, porque eu não vi um professor negro em marketing, tá? Então, assim, eu não sei como que são os outros cursos dessa instituição, mas em questão de marketing, a gente vê esse déficit, né? A gente vê que está faltando algo ali, e é muito mais do que isso, assim, é muito mais do que campanha, é muito mais do que rede social, do que nota. Hélio, o que você está fazendo? O que a sua empresa está fazendo? É só marketing ou você está realmente contratando e elevando o cargo dessas mulheres? O Enem, muita gente pensa que todo mundo que faz o Enem acabou o ensino médio e vai entrar na universidade. Mentira, fake news. Tá? O Enem é o seguinte, se inscreveram 3.300.000, 2,5 milhões foram fazer a prova. Desses 2,5 milhões, 1.200.000 é que eram alunos do terceiro ano, que acabaram o terceiro ano. A outra metade é de treineiros, que é o pessoal de primeiro ano e segundo ano, faz a prova para ver como é, que dá ali mais ou menos uns 700.000, e os outros 750.000 são veteranos do Enem. É quem já fez o Enem 1, 2, 3 vezes, quer passar para medicina, quer passar para odonto, quer pegar uma bolsa maior. Então, muita gente se ilude, que pensa que tem 3 milhões de prospects no Enem para entrar para o ensino superior. Se fosse assim, nós tínhamos 30 milhões de alunos no ensino superior. Não é verdade. Tá? As pessoas que acabam o ensino médio e que engatam no ensino superior, imediatamente, é mais ou menos 25% a 30%. São mais os filhos da classe média que eu tenho desempenho para entrar numa universidade pública direto pelo SISU, ou ele já vai direto para uma particular que ele está interessado em fazer. Os outros 70% gastam 1, 2, 3, 4, até 5 anos para entrar no ensino superior. Então, o prospect do Enem, ele é um ativo de longo prazo para a captação. Ele não é a conversão imediata. Tá? A conversão imediata, ela acontece basicamente para as universidades federais, que passa de primeira, exceto medicina, que o cara faz 3, 4, 5 vezes para entrar para a medicina. Tá? Então, isso é uma ilusão, pensar que o Enem é a fonte. O Enem, na verdade, ele é um marcador da sociedade. Tá? Qualquer ação que você tem 3 milhões de pessoas envolvidas é um marcador da sociedade. E isso acaba sendo um marcador de campanhas, acaba sendo uma data de ativação de campanhas, de você fazer frente, fazer rua, distribuir barrinha de chocolate, distribuir boné, distribuir bolsinha, o que não quer dizer matrícula imediata. A maioria das matrículas já está acontecendo antes do Enem, porque o cara, ele já acabou o ensino médio, ele já tem uma ideia se ele tem chance ou não de entrar numa federal, e ele já começa a negociar uma inscrição numa faculdade privada. Então, a nossa matrícula do ensino privado, ela começa em novembro e vai até metade de março, final de março, dependendo do calendário. Né? Em novembro, você matricula ali 5% do seu total de alunos, dezembro mais 7, 8, 10, vem Natal e Ano Novo, dá uma parada, janeiro matricula 30%, fevereiro quase 40%, e é uma chepinha que fica para março. E como o MEC atrasou muito o Enem na pandemia, o resultado do Enem estava saindo muito depois da captação, estava valendo mais para a ProUni, que é a captação interna mesmo. Então, esse é um breve resumo aí para dar uma clareada aí. E foi muito diferente essa campanha, né? Porque a gente conseguiu mudar várias tendências. Isso partiu de diversos novos conceitos, na verdade, que a gente trouxe, né, para essa campanha. A gente começou a analisar vários resultados que a gente teve em campanhas anteriores e tentar mudar um pouco esse cenário para essa captação. E eu acho que uma das questões mais importantes para nós foi realmente conseguir fazer boa parte das nossas matrículas logo no início, porque evitou, inclusive, que a gente tivesse aquela sensação quando tem a virada do ano de que a gente precisa sair correndo e tentar matricular o maior número de pessoas. Inclusive, assim,
a gente conseguiu fazer a nossa base de leads praticamente toda também nessa fase, né, Gui? Isso é uma coisa que para nós foi o diferencial, porque a gente já batalhou também em campanhas anteriores, então, para também encher o funil durante a campanha, e a gente conseguiu fazer isso logo no início. Então, assim, pós-pandemia, a gente tinha um cenário aqui que ele era um pouco incerto, né? Como é que as pessoas iam se comportar? E a gente conseguiu mudar um pouco desse cenário, trazendo, então, boa parte dessas matrículas logo no início, que fez com que a nossa captação também, do meio para o fim, ela fosse muito mais, como é que eu vou dizer assim, muito mais tranquila, né? Então, a gente conseguiu criar uma situação diferente. Então, assim, o que a gente identifica é que realmente essa questão comportamental, né, das matrículas, ela muda, mas ela muda de acordo com as estratégias também que a gente vai aplicando, né? Eu não consigo trazer agora o número, a gente está até levantando isso faz parte do nosso processo final aí, porque a gente acabou matrículas agora, né? A gente encerrou na sexta-feira ali. Então a gente está ainda fazendo um levantamento, mas realmente assim, falando especificamente de Enem, né, a gente sente que tem uma diferença também na procura. Por quê? Porque a grande questão hoje, infelizmente, ela está muito na briga de preço, né? Isso é um fato que a gente nota com outros concorrentes e tudo mais, então a briga ela vai para o preço. E quando a gente cria algumas situações, como nós criamos agora, a gente fez o nosso War Room lá no começo, né? Então, a gente mudou um pouco o cenário. A gente pegou lá no início da campanha, a gente já fez um primeiro War Room, e isso mudou para nós todo o restante da nossa captação. Então, o que eu acredito muito é que a gente teve, sim, uma grande procura pelo Enem, mas a gente também teve uma procura muito grande por outras condições que nós aplicamos. E, além disso, no Funalytics a gente consegue ver toda a jornada do cliente dentro do nosso site e dentro dos nossos sistemas, tá? Então, eu separei aqui alguns modelos para a gente dar uma olhadinha, explicar um pouquinho o que o Funalytics faz, para a gente poder mostrar, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, aqui é o Funalytics, né, que é a ferramenta que nós estamos utilizando cada vez mais ultimamente, o Léo falou antes mesmo. Aqui é um exemplo, né, um exemplo de fluxo de comunicação. É um fluxo bem simples aqui. Vocês pegaram os nossos fluxos, eles são montados de uma forma muito mais complexa, porque considera algumas outras variáveis, tá? E aqui é basicamente o que a gente estava falando, né? A gente tem aqui a jornada do cliente, que o Funalytics consegue, a gente instala dentro do site. Então, a gente vai ter uma página onde o usuário vai ter uma interação. Queremos interação de form submit, ou seja, preencher um formulário e enviar. Quando a gente falou lá atrás que o César falou, precisamos de clientes que não sejam só offline. O que é o cliente offline? É o cliente que você pegou as informações dele e colocou manualmente no seu sistema, no seu CRM. Quando a gente faz o usuário submeter um formulário, nós temos que ele está hackeado agora, porque ele utilizou um formulário dentro de um site. E aí ele vai adquirir a fonte de origem baseada em como ele chegou no site. Se ele veio através de um anúncio no Google, no Facebook, se ele veio de pesquisa no Bing ou no Google, se ele veio do TikTok. Então, tudo vai ter a fonte, tá? Então, esse fluxo de comunicação aqui, ele é ativado quando um contato ele vai entrar no nosso CRM. Ou seja, ele preencheu um formulário. Aqui, ele vai receber um e-mail para isso, e esse e-mail, ele tem vários links, né, que geralmente os e-mails têm links na assinatura, mas nós temos geralmente o CTA, que é o principal link, a principal ação que nós queremos que o usuário tome. Nesse caso aqui, é um e-mail que vai levar o usuário para uma outra página que a gente já pensou, fazendo parte da estratégia, certo? Pode ser uma página de concluir a sua compra, pode ser uma página de baixar um e-book, nós temos muito esse tipo de fluxo, tá? E aqui nós temos a sequência de e-mails que nós mandamos, né? Ou seja, a gente tem aqui, depois de um certo tempo, nós enviamos um outro e-mail, depois de um certo tempo, enviamos outro e-mail. Mas como acho que foi o Denis que falou, que a gente utiliza não só o comportamento do usuário dentro do site, mas também
os ciclos de vida, as ações dentro do CRM. Com o Funalytics, nós conseguimos traquear isso tudo. Já eu vou mostrar para vocês como é que aparece, mas já que nós temos essa opção baseada no nosso CRM, nós podemos ter um gatilho também baseado no CRM. Então, por exemplo, se tornou um inscrito no HubSpot, ou seja, o sistema que nós utilizamos aqui é o HubSpot CRM, onde o usuário ele vai adquirir um certo status, lá nesse caso um status de inscrito, que pode ser um status de pipeline ou de ciclo de vida, e quando ele atingir esse status, ele vai receber um e-mail. Provavelmente vai ser um e-mail de empurrar ele para a próxima fase. Se é inscrito, talvez se for numa instituição de ensino, de inscrito vai para matriculado, e aí a gente consegue tentar levar ele para o próximo ponto, ou sanar dúvidas que ele possivelmente tem. Tá? Por isso que é a importância de tudo que a gente já falou até agora, de saber como é que está esse lead. Ele está interessado, ele não está interessado, para a gente poder fazer uma comunicação mais assertiva. Eu queria falar agora sobre, pensando no diretor de marketing, no gestor de marketing, ou no analista, que está preocupado agora com relação à migração, né? Ainda não fez, amanhã já tem um encerramento, né, do Universal. O que a pessoa perde? A pessoa perde algum dado ao migrar do Universal para o GA4? O que acontece nessa migração? Não, ela não perde nenhum dado. Ela basicamente vai desativar os filtros da Universal Analytics, mas todos os dados que foram captados até hoje vai conseguir ser salvos. Vão conseguir ser salvos, você vai conseguir ter um backup desses dados, e a partir de amanhã serão novos filtros, que serão os filtros de A4 que estarão ativos. Os da UA vão ser todos desativados. Mas os dados, nós vamos conseguir sim ter um backup desse backup, né, dos dados. O interessante é o seguinte, né? Nesse primeiro momento dessa virada de chave, que amanhã já é A4, é sempre tentar observar quais são os dados que ficaram armazenados no Universo Analytics, né? Tentar levantar todos esse filtro e fazer novos filtros no GA4, onde que vai conseguir ajudar você a tomar decisões, a ajudar você a mostrar para o seu time de marketing qual caminho seguir agora com essa nova ferramenta. Hoje em dia tem se falado pra caramba, não só no trabalho, mas na vida acadêmica, né? Vamos usar o ChatGPT para fazer trabalho acadêmico, fazer trabalho da escola, para, enfim, todas as coisas. E eu queria trazer um ponto aqui que, para mim, ele é essencial na parte de que esse robô, entre aspas, não vai substituir os redatores humanos num único sentido. Cada pessoa tem um jeito único de escrever. Então, cada pessoa tem um estilo de escrita. Se eu pego muitos clientes, obviamente, por ser meu estilo de escrita, os textos desses clientes, por mais que tenha a sua persona, por mais que tenha seu público-alvo ali, enfim, ele vai ser parecido, porque sou eu escrevendo. O que acontece com o ChatGPT é exatamente isso. Por mais que ele seja um robô, ele também tem um estilo de escrita. E agora, com esse boom dele, todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, já está começando a perceber, esse texto foi escrito pelo chat, porque ele tem o estilo de escrita dele. Então, o que acontece? Se a gente se posiciona em escrever cada vez mais autêntico, assim, se a nossa escrita é cada vez mais autêntica e cada vez mais mostra a nossa personalidade, é óbvio que a gente não vai ser substituído pelo chat. E ele é de grande ajuda, diga-se de passagem. Então, assim, cara, o importante é saber fazer as perguntas certas para ele, né? Já começa por aí. Então, assim, você faz as perguntas certas, ele vai te responder do melhor jeito possível. Só que o que você tem que fazer, você que escreve, né? Principalmente, assim, a gente falando de escrita, é pegar aquilo ali e transformar no que você faria. Então, assim, não é só simplesmente, beleza, ele me ajuda e tal, etc. Mas, cara, coloca a tua personalidade em cima da personalidade do chat, sabe? Que eu vejo hoje em dia que as pessoas estão usando a ferramenta como palavra final. E não é bem assim. A gente que escreve sabe que cada um tem seu estilo, cada um tem seu jeito de escrever, e isso precisa ser transmitido. Chat, querendo ou não, tem a sua personalidade, ele foi feito para ter a sua própria personalidade. Essa é a ideia da inteligência artificial, que ela fique cada vez mais parecida com
nós humanos. Então, assim, o que a gente precisa fazer para poder, entre aspas, se sobressair em cima disso? Ok, você pode usar a ajuda dele, mas literalmente continue sendo você mesmo, entendeu? Eu acho que tem um pouco desse lado aí também.